Vamos lá, gente. Esse aulão aqui é sobre compostagem, a nossa primeira compostagem. E se você está aqui, é porque você tem muito interesse em participar, certo? Então, eu vou mostrar aqui de forma o mais detalhada possível, tentar colocar a melhor didática para que qualquer pessoa aprenda, saia daqui já com outra visão do que é a compostagem. Então, vamos lá. Primeiramente, eu vou me apresentar. Deixa eu passar o... Bom, quem sou eu? Eu sou Vinícius, né? Sou fundador do Engie Sustentabilidade, sou graduando em Engenharia Ambiental e Sanitária e um amante apaixonado pela natureza, meio ambiente e sustentabilidade. A compostagem e a gente já tem uma relação, já tem uns 4 anos, quando eu fazia parte, começou quando eu fazia parte do movimento de empresas júnior lá na faculdade, no Cefet, e aí a gente dava alguns treinamentos, eu conduzia alguns treinamentos de compostagem, em algumas escolas, para alunos do EJA, e várias outras atividades. Quando eu trabalhei numa multinacional, eu também fiz um trabalho muito bacana, com relação à compostagem e também numa pegada de educação ambiental. Só tomar água aqui. E aí, todo esse conhecimento eu venho aplicando, ensinando, dando palestras, já tem uns 4 anos e é uma área que eu gostei bastante, uma área muito importante, para falar a verdade, e uma área que vem crescendo muito, que é a questão da compostagem, né? E aí, porque eu decidi ensinar compostagem para as pessoas? Eu decidi ensinar compostagem primeiro, por uma forma de conscientização, uma forma que também possa gerar menos impactos ambientais, menos resíduos e que cada pessoa possa produzir seu próprio adubo orgânico e de alta qualidade. E vários outros motivos. Então, finalmente, nós vamos chegar ao que é a compostagem. Para um minuto, reflita e escreva no papel o que você entende sobre compostagem. Você já ouviu falar? Você já chegou a participar já chegou a fazer a compostagem alguma vez? Antes de iniciar, de falar o que é compostagem, é interessante a gente entender o ciclo da matéria orgânica. Como que funciona esse ciclo da matéria orgânica? Eu peguei essa imagem mais ilustrativa que ela mostra o seguinte. Vocês já devem ter ouvido falar daquela famosa frase: na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. E o ciclo da matéria orgânica, ele é basicamente isso. É um ciclo permanente. Por que permanente? Pelo motivo dele gerar, voltar para a natureza e devolver. E aqui está um exemplo dessa imagem que eu coloquei aqui nessa apresentação, que é as folhas. As folhas caem e aí, logo em seguida, os micro-organismos, eles começam o seu trabalho de decomposição da matéria. E logo que eles começam esse trabalho da decomposição da matéria, o que eles fazem? Eles devolvem esse em forma de nutriente para a própria árvore. E isso se chama um ciclo permanente, ou, como alguns dizem, o ciclo da matéria orgânica, porque tudo isso é matéria orgânica. E para isso, é interessante eu trazer aqui essa ilustração. Essa ilustração ela mostra um ciclo permanente e tem um intruso aí, que seria o lixo, seria o aterro, principalmente para o resíduo orgânico. O que a gente pode aprender nesse caso aqui? Por exemplo, nós temos essas árvores. Essas árvores nos fornecem alimentos. E esses alimentos são nossos alimentos, servem para nutrir a gente, são comidas. Só que nesse ciclo que não é permanente, que a gente está tradicionalmente habituado, principalmente aqui no Brasil, normalmente quando chega nessa etapa que a gente termina de comer e o que sobra, a gente normalmente manda para o lixo, manda para o aterro. Só que existe uma diferença muito grande naquilo que é resíduo e naquilo que é lixo ou rejeito. O que é resíduo? Resíduo a gente pode pensar da seguinte forma: é tudo aquilo que tem um valor agregado. Ou seja, aquilo tem um outro processo, tem outra utilidade
no processo de formação dele. Já o rejeito é aquilo que não tem mais utilidade, não tem nenhum valor agregado. E a matéria orgânica, ela tem sim um valor agregado. E é por isso que os resíduos orgânicos, eles devem ter uma outra utilidade, eles devem ser reciclados e devem ser compostados, que é a ideia desse ciclo permanente. Quando a gente entra nesse ciclo permanente, a gente para de jogar o resto de alimento para o aterro, para o lixo, a gente começa um processo muito bacana, que é o processo da compostagem. Aí, isso entra uma semelhança com aquele ciclo da árvore que eu falei, das folhas, os micro-organismos trabalham quando elas caem, e logo em seguida a ação desses micro-organismos decompõe essas folhas e elas voltam para o solo, e o solo manda ela para a árvore em forma de nutriente. E aqui nessa imagem é o que mostra. Por exemplo, tem a árvore fornece alimentos. E esses alimentos a gente consome. A gente sempre acaba desperdiçando, por exemplo, casca, alguma coisa do tipo, que normalmente vai para o lixo. Mas o certo é o quê? É a gente pegar, juntar esses alimentos e colocar em uma pilha para a gente acumular. Nessa pilha, existem várias formas de acelerar a decomposição, que aí entra o processo da compostagem. E aí, quando a gente pega esses restos de alimentos e a gente começa a fazer o processo de compostagem, o que vai acontecer? Vai entrar o ciclo permanente, a gente vai transformar isso em adubo, em biofertilizante, e tudo isso a gente vai estar o quê? Devolvendo de forma positiva para o meio ambiente, que, consequentemente, quando a gente gera um determinado adubo, um biofertilizante, aquilo vai devolver nutrientes para as plantas e, consequentemente, as plantas nos devolvem em forma de alimento e por aí vai virando um ciclo positivo, o ciclo da compostagem, certo? Só que aí é interessante a gente fazer um breve contexto histórico. Existiu há milhares de anos atrás os primeiros Homo sapiens. E aí, os primeiros Homo sapiens vieram antigamente, há milhares de anos atrás, eles não sabiam se comunicar. Até que chegou a Revolução Cognitiva. A Revolução Cognitiva é uma fase muito importante da humanidade, porque foi o momento que os Homo sapiens aprenderam a se comunicar. E aí, depois da Revolução Cognitiva, teve uma outra revolução, que foi a Revolução Agrícola. Então, há milhares de anos atrás, as pessoas saíam andando pelo planeta, caçando, coletando frutas, folhas e raízes. Eles eram nômades, que não possuíam vínculo com lugar específico algum. E aí, quando surgiu a Revolução Agrícola, que foi lá por volta de 10.000, 12.000 anos atrás, com o surgimento da Revolução Agrícola, né, determinados grupos perceberam que reaproveitar seus resíduos orgânicos era muito interessante, porque, como teve a Revolução Agrícola, eles passaram a aprender, a plantar, a explorar mais a terra. E aí, quando eles começaram a perceber que aquilo que eles estavam plantando e aquilo que eles comiam iam, num processo totalmente natural, iam sendo devolvido para o solo, para a terra, eles pensaram, igual tem nessa imagem aqui, que é uma imagem muito engraçada. Eu vou até ler para quem não está vendo. Poxa vida, minha terra está tão fraca, não cresce nada. Olhei para a árvore, vi vários frutos e pensei, vou fazer um composto disso e devolver para a terra. E aí começou os primeiros Homo sapiens já desenvolver e trabalhar essa técnica de compostagem, certo? E aí, com o passar do tempo, com o surgimento da urbanização, cada vez mais pessoas saíram da zona rural. Isso aqui já é numa perspectiva atual. O slide anterior, estávamos falando de uma perspectiva de 10, 12 mil anos atrás. Agora já estamos aqui no momento atual. Vamos pegar dos 50 anos para cá. Se a gente parar para pensar, quem aí da época, escreve no chat aí, quem aí da época que você comprava leite do produtor rural que levava numa carroça de burro, a cavalo, esse leite para você? Quem é da época? Escreve aí no chat. E aí, nessa imagem, tem dois tipos de ilustração. Quais ilustrações são essas? Antigamente, a gente gerava muito pouco resíduo.
E aí, com o passar da urbanização, o crescimento da urbanização, com cada vez mais as pessoas saindo do meio rural, saindo do campo, e no campo eles faziam tudo isso, o alimento que sobrava, ou era, dava para galinha, era, transformava em adubo, e tudo isso foi se perdendo. E aí a gente vê hoje a questão dos hipermercados, as pessoas vão lá, consomem cada vez mais e, consequentemente, tem a geração maior ainda de resíduos, e principalmente resíduo orgânico. Com relação ao resíduo orgânico no Brasil, a gente sabe que mais de 50% do resíduo urbano gerado aqui no Brasil, do resíduo, mais de 50% desse resíduo gerado aqui no Brasil é orgânico. E se mais de 50% desse resíduo gerado é orgânico e apenas 1% disso é reaproveitado, a gente está, teoricamente, acumulando cada vez mais os aterros sanitários, a gente também está jogando dinheiro fora. Isso é um desperdício de alimento, porque a ideia é que a gente possa tentar aproveitar ao máximo esses alimentos. Então, o conceito de compostagem ele precisa ser cada vez mais abordado aqui no Brasil. E aí entra a questão, existem diversos métodos para o tratamento e a destinação dos resíduos orgânicos, tais como a vermicompostagem, que é o famoso miocário, né? Tem o enterramento, a biodigestão, a incineração, tem os aterros e tem, finalmente, o intuito dessa aula, que é a compostagem. Aqui nessa ilustração é muito interessante porque a gente tem várias alternativas de destinação de resíduo orgânico. Tem uma aqui que é proibida já, que é o lixão. Infelizmente, ainda existe alguns lixões, mas as alternativas são mandar o resíduo orgânico para um incinerador, para um biodigestor para transformar em gás, para um miocário, para o aterro sanitário, para o enterramento. Só que o que a gente mais indica são esses dois aqui, ó, o miocário e a compostagem. Por quê? Quando você faz isso, você evita de estar, por exemplo, sobrecarregando um aterro sanitário. E com isso daqui, você passa a ter vários benefícios, que são o quê? Você está reaproveitando cada vez mais seus resíduos orgânicos, você não está desperdiçando tanto alimento, e também você pode transformar isso. A ideia é você transformar isso em adubo. E adubo, tem gente que hoje vive só vendendo adubo, por exemplo. E a compostagem, né? Finalmente falando que a compostagem é um processo de degradação controlada de resíduos orgânicos sob condições aeróbias. Mas, Vinícius, que condições são essas? Ou seja, são com a presença de oxigênio. As condições aeróbias, elas necessitam do oxigênio no processo. E é um processo no qual procura conduzir algumas condições ideais, que é a relação carbono-nitrogênio, a aeração é um processo de fornecimento de oxigênio nesse processo. A umidade, temperatura, que são parâmetros prioritários para a gente analisar como que está o processo do nosso composto e tudo mais, e os nutrientes, que é aquilo que vai se tornar o nosso composto orgânico, ou seja, o adubo e também o biofertilizante. A compostagem é um método simples e seguro que garante um produto uniforme, pronto para ser utilizado nos cultivos de planta. Você pode usar a compostagem tanto no seu apartamento, quanto na sua fazenda, quanto na sua chácara, em qualquer lugar, porque é um processo muito fácil de fazer e que cabe no bolso de todo mundo e que, na verdade, dá um retorno financeiro também, financeiro, ambiental, só retornos positivos. E aí, essa compostagem ela pode ser o quê? De pequena escala, que é o intuito dessa aula aqui, que é a compostagem doméstica, né? Ela pode ser em escala média, que é já comunitária, institucional, e a grande, que já entra numa escala municipal, industrial. Nós, inclusive, temos um exemplo disso, que é a cidade de Curitiba. A cidade está com um projeto muito bacana de compostagem em termos municipal, para que possa tentar reaproveitar ao máximo a matéria orgânica gerada na cidade, os resíduos orgânicos.
Mas por que compostagem é tão importante? Eu acho que até nessa altura do campeonato vocês já devem ter percebido a importância disso. A compostagem ela é muito importante pelo seguinte motivo: ela é uma das práticas sustentáveis que vem ganhando cada vez mais força no Brasil. E tudo isso devido aos seus benefícios, praticidades, impactos positivos à sociedade e ao meio ambiente, porque é algo muito simples, barato e fácil e acessível de fazer. Todo mundo que gera resíduo orgânico, todo mundo que vai fazer um almoço, gera um resto de uma casca de alguma fruta, de alguma verdura, de algum legume, e tudo isso pode ir para a sua composteira doméstica. E aí, finalmente, entendendo que é preciso para começar uma compostagem. Existem vários métodos, mas como aqui a ideia é que seja compostagem doméstica, principalmente para quem mora em apartamento, que nada também interfira para quem quer fazer essa compostagem em grande porte também, para uma fazenda, algo do tipo, a metodologia é basicamente a mesma. Só que aqui nessa aula eu vou mostrar para vocês que a gente vai precisar de 3 baldes. E tem outros métodos, tá? Talvez não seja balde, mas pode ser caixa, mas que tudo cumpra o ideal. O ideal seria o quê? 3 andares. 2 deles para o processo de decomposição da matéria e um que é para armazenar o biofertilizante. Como você pode ver nessa imagem, o balde número 1 é aquele balde que a gente vai servir como base. Ele sempre vai ficar lá no mesmo lugar, porque a ideia dele é o quê? Uma caixa armazenadora. Ele vai estar armazenando tudo aquilo que está passando pelo processo 2 e 3. A caixa 2 e 3, ou o balde 2 e 3, é o balde que a gente vai utilizar para colocar a nossa matéria orgânica, os nossos restos de alimentos e tudo mais. Mas para isso acontecer de forma homogênea, a gente precisa fazer algumas modificações nesses baldes ou caixas, como vocês preferirem. Primeiro ponto, nos 2 baldes de cima, a gente tem que fazer esses furos embaixo, porque são os drenos. Na medida que a matéria vai sendo decomposta, vão gerando vários líquidos, e esse líquido é o biofertilizante. Ele é muito rico, o biofertilizante que eu vou mostrar nos slides anteriores como funciona, tá? E aqui, a gente faz esses furos na base dos 2 baldes de cima e furos na borda, na lateral, porque esses furos na borda ele é importante para o processo de oxigenação, para entrar oxigênio no processo. Igual nós falamos, um processo aeróbico que precisa de oxigênio. E aí, no final, os compostos que vão ficando aqui em cima, que a gente vai mexendo, vai fazendo todo um processo, no final chega nesse adubo, que tem nessa imagem aqui, que está molhando e nutrindo a planta. Já o balde base, que é o balde 1, balde de baixo, o balde, igual eu falei para vocês, aquele balde que vai armazenar esse biofertilizante. Para quem tem dúvida o que é o biofertilizante, aí está na foto uma imagem exclusiva do que é um biofertilizante. Ele normalmente fica nessa cor mesmo, numa cor assim, meio amarronzada, uma água muito turva e tudo mais. E tem uma observação muito interessante aqui, é até aquele famoso ditado. O que diferencia o remédio do veneno é a dose. E aí, o biofertilizante ele tem muito benefício. Ele pode ser você pode usar ele para conter determinadas pragas, mas também você pode conter ele na dose certa, que seria 1 para 30, mais ou menos, para você servir como um ótimo nutriente para suas plantas também, para molhar e tudo mais, misturar na água. O ideal é que seja uma tampinha dessa de garrafa PET para 2, 5 litros de água, mais ou menos. E agora, onde que eu consigo esses materiais para eu montar minha composteira? Gente, igual eu falei para vocês, é um processo tão rápido, tão simples e tão de baixo custo que, por exemplo, se você não quer comprar o balde, esse balde branco que eu coloquei aqui, que é os que eu uso, por exemplo, ele normalmente custa, esse balde é um balde de
15 a 20 litros. Então, varia o preço de 15 a 20 reais por balde. Então, vamos colocar que no final você gaste 60 reais por um balde de 20 litros, um exemplo. Mas se você não está disposto a fazer esse investimento, eu te garanto, uma outra dica, vai na padaria da esquina aí da sua casa, do seu bairro, e eu tenho certeza que lá, aqueles baldes, aqueles potes grandes de manteiga, de maionese, normalmente as padarias sempre destinam eles para algum outro lugar. E aquilo ali você pode pegar, conversar com eles lá e pedir. Tem como vocês me fornecerem um desses baldes aí? E aí, com esses baldes gratuitos que você consegue na padaria, após eles terminarem, você pode também fazer o mesmo processo de compostagem, porque a estrutura é a mesma. E agora, vi uma reflexão muito grande. Qual reflexão é essa? Depois de tudo isso que eu falei, que, por exemplo, o que é resíduo? Resíduo é tudo aquilo que tem um valor agregado. E a gente gera o que muito? Mais de 50% do que geramos hoje de resíduo no Brasil é o quê? Resíduo orgânico. E normalmente 1%, uma média mais ou menos, é que 1% só seja reaproveitado, reciclado. Recapitulando, a compostagem, ela é uma reciclagem da matéria orgânica. E aí vem essa reflexão. Quanto de dinheiro você já não deve ter jogado no lixo? Se a gente pensar na perspectiva de que tudo que é resíduo tem um valor agregado e, consequentemente, é dinheiro, você já parou para pensar nisso? Uma outra observação. Vamos supor que você gaste com verduras, legumes, salada, enfim, alimentos que você utiliza para salada. Vamos colocar de fruta, verduras e legumes. Vamos supor que você gasta em torno de 200 a 300 reais por mês com isso. Só que, como todo mundo sabe, muitas verduras tem que ser descascada, às vezes sobra vários alimentos, e aí você, consequentemente, está mandando isso para onde? Você está mandando para o lixo. Se você parar para pensar aqui, desses 300, 400 reais que você investiu para você se alimentar, vamos pensar que 1/3 disso está indo para o lixo. Se parar para pensar, é um dinheiro que está sendo jogado fora, certo? E aí, se você colocar no papel e faz uma análise assim, de um ano, mais ou menos, quanto que eu joguei no lixo? Parece ser engraçado, mas é verdade. E hoje tem gente que vive, você jogar na internet aí para comprar uma composteira, você vai ver que uma composteira é cara se comprar uma composteira pronta. Então, por que não você aprender a fazer uma composteira e vender uma composteira? Por que não você aprender a fazer um adubo e se você não tiver, vamos dizer assim, espaço suficiente, você pode vender esse adubo, você pode doar para alguém que está precisando. E a ideia é que tudo isso se torne algo positivo para que entre naquele ciclo permanente, para que esses resíduos eles não se percam, não saiam desse ciclo permanente. A ideia é que eles fiquem, seja reaproveitado, depois vira um adubo, depois esse adubo volta em forma de nutrientes para as plantas e as plantas nos retornam com alimentos. A ideia seja essa. E para isso eu tenho uma grande oportunidade que eu desenvolvi um passo a passo para qualquer pessoa começar a investir na compostagem. Qualquer pessoa mesmo. Pessoa que tem do absoluto zero de conhecimento até alguém que já tem um determinado conhecimento. E aí, essa oportunidade é você aprender de forma didática e objetiva a fazer sua primeira compostagem sair do papel. Pegar, colocar tudo em prática, fazer na prática e realmente tirar do papel e começar a fazer o processo de compostagem. E aí, com isso, eu criei, montei um passo a passo de um treinamento, que é o Compostagem Sistêmica, que é um treinamento muito completo, que eu peguei vários tipos de ensinamentos de literaturas e coloquei tudo nele, técnicas, e também essa questão por ser a compostagem sistêmica ser uma técnica milenar, como eu falei para vocês no início, naquele contexto histórico. E aí, nesse treinamento compostagem sistêmica, o que você vai aprender? O módulo 1 é os primeiros passos para a compostagem, já o módulo 2
como que você vai construir seu composteiro, passo a passo para você construir seu composteiro, para tirar do papel de verdade, na prática, assim, montando tudo, como que você faz a composteira. Já o módulo 3 é o que muitas pessoas têm muitas dúvidas do que realmente pode, do que não pode ser jogado na composteira, porque a composteira ela vai ser o pilar principal da sua compostagem doméstica. E aí, o módulo 4 é o processo de compostagem, como que ele realmente funciona, a gente entender a parte bioquímica de tudo, é interessante, principalmente na hora que a gente já está mexendo na nossa compostagem, nós abrimos nossa composteira e começamos a ter aquele processo, a questão de calor, umidade, tudo isso é conhecendo o processo de compostagem. E aí, o módulo 5 é conhecendo os tipos de solo, porque para quem normalmente quer aprender a compostagem, normalmente tem planta ou quer começar a mexer com planta, jardinagem e tudo mais. E é interessante você saber o tipo do solo. O solo de sua casa, como que ele está? Ele está fértil? Qual a cor dele? Como que ele está? Será que ele é um solo muito argiloso? Será que ele é um solo rico em pH? É um solo com pH baixo, alto? Ele é um solo rico em matéria orgânica? Tudo isso a gente aprende nesse módulo 5, conhecendo os tipos de solo. E aí, como bônus, os bônus são muito importantes, tem um valor agregado muito grande neles, porque olha só o que vocês vão ter de benefício nisso aqui, ó. Primeiro, dos bônus, tá? Acesso exclusivo ao grupo de alunos no WhatsApp. A gente vai criar uma comunidade disso, uma comunidade de pessoas que estão comprometidas com a sustentabilidade e que queiram expandir a questão da compostagem e compartilhar conhecimento, ideia, ver como é que está ficando do colega, é esse grupo exclusivo no WhatsApp. E o 2 vai ser um drive com todo o material de apoio, sempre que você começar, você tem uma dúvida, vai ter o material lá em PDF para você olhar tudo. E aí, um bônus interessante com o bônus 4, que é uma renda extra com compostagem. Eu vou ensinar para você como que para chegar nesse módulo, você já vai ter construído sua primeira composteira, você vai aprender a fazer sua composteira, e aí eu vou te ensinar a vender na internet, caso você tenha interesse, ensinar a vender a composteira na internet, e aí aproveita que não seja só para composteira, como eu vou ensinar a fazer uma venda online, você pode vender outras coisas também. Quem sabe até o seu próprio adubo, o seu biofertilizante. Esse módulo é maravilhoso. É magnífico esse módulo. E aí, um bônus 5, que vai ser um bônus que eu vou falar mais sobre sustentabilidade e sobre o gerenciamento de resíduos, tá bom? E aí, o bônus 6, esse também é um bônus espetacular. O que é esse bônus? É criando um sistema hidropônico caseiro, para você fazer, desde que seja no seu apartamento, em qualquer lugar. O que é um sistema hidropônico? Vocês já foram ao supermercado e já viram aquelas alfaces muito bonitas, todas na água? Um sistema hidropônico é para isso. E aí eu vou ensinar para vocês. E por fim também, como último módulo, né? Estamos cheios de módulo, vou ensinar para vocês os jardins verticais com garrafa PET. Como que a gente pode fazer jardim vertical reciclando a garrafa PET? E aí eu vou disponibilizar também a minha mentoria. Vou fazer a mentoria em grupo, uma vez por mês. Vamos fazer alguns encontros para a gente tirar várias dúvidas e vai ser online, tá bom? Mas Vinícius, quanto fica esse investimento aí? Ó, este treinamento ele foi desenvolvido para custar R$ 997. R$ 997 com tudo isso, tá? Mas calma aí, porque como essa vai ser minha primeira turma, as pessoas me procuraram bastante e tudo mais, e como vai ser a primeira turma, eu vou dar esse treinamento por apenas, olha só isso, por apenas 12 vezes de R$19,19 no cartão. Ou seja, R$19, vamos colocar assim, por mês, é menos do que uma pizza por mês, para você ter acesso a todo esse conhecimento. Imagina só que investimento é esse. Isso é um investimento muito bacana, por um preço muito acessível, ou seja, um preço mais barato que uma pizza.
para ter acesso a esse investimento. E aí ficam as condições, eu coloquei. E aí, pessoal, amanhã, para quem está no grupo VIP, para quem não está no grupo VIP, me chama, porque nós vamos liberar o link para quem tiver interesse nessa oportunidade, nesse investimento. Nós vamos liberar o nosso link lá no WhatsApp do nosso grupo VIP. Para quem não está nesse grupo VIP, entre em contato, pede acesso a esse link para você entrar lá nesse link para você ter acesso, tá bom? E aí, ficou alguma dúvida? Comenta aqui no chat. O que vocês têm de dúvida? Me falem aí. Deixa eu... Vamos aqui ao chat. E aí, gente, comentem aí o que vocês acharam. Deu para aprender? Essa aula que eu fiz aqui foi uma aula não só introdutória, mas que para quem quer realmente começar já tem uma base muito boa. Essa aula peguei vários conteúdos e tentei, porque não é um tipo de conteúdo que a gente consegue falar só em uma aula, que não, ele se estende mais, é um pouco mais denso, tá? Vinícius, você tá mudo. Bom, gente, e só recapitulando, porque a compostagem ela tem muitos benefícios. E aí, um desses benefícios, um dos principais, é a questão do adubo. E hoje o adubo, a gente jogando na internet, a gente acaba comprando adubo lá do outro lado do Brasil para vir para cá, por exemplo, sendo que a gente pode produzir o nosso próprio super adubo. Então a compostagem ela entra muito nisso e também não só numa questão assim financeira, mas algo muito importante, que é a questão da conscientização, a questão ambiental, social, a questão de menos impactos, uma questão de sustentabilidade, ou seja, da gente estar desenvolvendo, mas pensando nas gerações futuras. Então, a ideia é mais ou menos isso, tá bom? Deixa eu ver, ó. Minha amiga Vera comentou aqui. Ô, Vera, muito obrigado pela participação, viu? Bárbara, sim, pode ser utilizado para fazer uma horta em casa, dá tranquilo. Se você tem uma horta em casa é porque você já precisa de um certo porte maior no processo de compostagem, tá bom? Vera, muito obrigado pela sua atenção, viu? Deixa eu ver as perguntas aqui. Paulo, tem alguma dúvida aí, meu amigo? Não, meu amigo, tranquilo. Show de bola, viu? Gostei da apresentação. Obrigado mesmo, valeu. Opa, pera aí que eu... Ô, Paulo, você pode repetir? Eu vi que você estava falando, mas eu estava com o microfone e o fone estava desativado aqui. Não, eu disse tranquilo. Show de bola a apresentação. Muito boa mesmo.
Obrigadão, Deu para valeu. você aprender alguma coisa aí hoje, cara? Com certeza, não tenha dúvidas. Ah, que bom então, viu? E aí, igual eu falei, para quem quer expandir mais esse conhecimento, colocar em prática, você está lá no nosso grupo, certo? Certo, certo, tranquilo. Eu sim. Não, aí a gente manda lá. Igual eu falei, o nosso curso ele tá mais barato que uma pizza por mês. Ele está sendo a R$ 19 por mês. Então, tá uma oportunidade muito bacana para todo esse tipo de conhecimento. Então, por exemplo, a questão de ensinar um sistema hidropônico, isso é muito novo. Poucas pessoas usam, mas é algo muito revolucionário, porque, por exemplo, a alface cresce muito rápido nesse sistema hidropônico e a gente pode colocar, por exemplo, na parede da nossa casa. É um sistema simples que eu vou ensinar nesse curso também, e sem contar os outros benefícios, tá bom? Beleza, Vinícius. Parabéns pela apresentação aí. Obrigado, cara. Obrigado aí pela atenção. E aí, qualquer coisa, só me chamar lá no WhatsApp, tá bom? Para quem aí tá lá no nosso grupo, tiver amigo também para querendo conhecer mais esse projeto, essa oportunidade, só convidar, tá bom? Tranquilo, beleza, valeu. Valeu, meu amigo. Fica com Deus. Gente, é isso então. Agradeço a atenção de todos. Muito obrigado mesmo para quem participou. Isso aqui vai muito além, porque a ideia principal é a conscientização e que pessoas cada vez mais possam ficar mais comprometidas com isso. E sem contar que, como todos possam ter visto, é, é inúmeros os benefícios. Então, é algo que realmente a gente precisa começar a adotar, a gente precisa falar com o vizinho, com os familiares, vamos começar a praticar a compostagem, que é algo muito legal e é algo que é antigo, mas que está voltando a ter uma força agora. Então é isso, gente. Muito obrigado mesmo. Eu vou desligar aqui, tá bom? Vou sair. E aí, igual eu falei, para quem tem alguma dúvida, pode me chamar no WhatsApp, que eu vou estar lá e tempo disponível para responder quaisquer dúvidas, tá bom? Um abraço, um beijo.